Ora bem, então, como estava a dizer o professor, nós tínhamos combinado algo com. Isto tem muito a ver com a vossa vida profissional futura. Algo na semana passada. O que acontece foi, nós estejamos no ano de seca, quando chove, as máquinas agrícolas têm dificuldade em entrar a terra. E, portanto,
para a colheita, e aconteceu isso no início de setembro, e quando o tempo permite, voltam a entrar no campo e continua-se com a colheita. Isso faz com que atrasou cerca de uma semana, duas, e mais. Este ano foi um ano duro, não se percebe porquê, mas as pessoas andam cansadas, e os nossos agricultores andam muito cansados. Andam cansados no campo, e portanto não houve possibilidade de fazer o exame. Mas, seja como for, ao juntar o tal mundo muito mais agrícola, muito mais prático, para uma sessão destas. Mas, seja como for, transmitimos na mesma o que tínhamos para contar. O que temos para contar é muito engraçado. É um desafio. Isto para nos fazer lembrar que a academia não é só, aulas. Muitas vezes as aulas são o reporte ou de resultados de trabalho de ciência, de avanços no conhecimento que estabeleceram um pouco antes. Ora, o que eu vos vou contar é a primeira parte, é exatamente quando se tenta validar hipóteses, que conhecimento e que avanços é que se consegue, e depois é engraçado debater e, e criar novas plataformas de entendimento. Isto tudo vai ser parte da vossa vida futura também, se repararem bem. Ou nesta fase, ajudar a criar novo conhecimento, se quiserem seguir uma área mais próxima da ID, da investigação e desenvolvimento, ou naqueles que quiserem usar estes conhecimentos da ID em coisas novas, em novidades, e, portanto, numa verdadeira inovação, ou seja, a tal ID a entrar no mercado. Mas sem roubar mais tempo, porque a tarde vai ser interessante e curta, para tudo que se tem que comunicar, eu pedi para a primeira parte. O desafio foi muito simples. Era um tomate de indústria. Nós estamos a falar de tomate para a indústria, para ketchup, para concentrar tomate. Aquilo onde se faz as pizzas. Quando alguém compra uma pizza da Domino's e vê feito com tomate produzido no Ribatejo, é verdade. É aquele tomate que foi produzido, foi retirada a água, é assim que é feita a concentração, a conservação, foi retirada a água, ficam concentrados e depois é feita uma formulação, uma receita, onde se adiciona especiarias, sal, vinagre, azeite, etc. E cada marca tem o seu sabor associado ao concentrado de tomate. Esse tomate não tem nada a ver, ou tem pouco a ver, com o tomate fresco, o nosso tomate de salada. Logo para começar, e este é importante para podemos dizer, é floresce e amadurece todo na mesma altura, enquanto o tomate para salada vai aparecendo, portanto, no mesmo dia nós podemos estar a colher um tomate maduro e podem estar a nascer flores. Portanto, isso faz com que a colheita para o tomate indústria possa ser mecanizada. No mesmo dia, colhe-se o campo todo, do ar livre, os frutos já estão prontos para processamento industrial. Ora, essa colheita depois o projeto é feito com software de entidade, vamos ver se melhor assim. Várias entidades, portanto, temos o Centro de Competências para a Tomate Indústria, temos várias sociedades agrícolas e empresas, e o Instituto de Energia, claro, um parceiro na área do conhecimento. Essa Terra Pro Technologies é algo que vocês também têm que se habituar. Hoje em dia, a aquisição de dados e o tratamento de dados é fundamental para a validação estatística e para a projeção de algoritmos. E depois, sociedade ou organizações de produtores de tomate. Estava eu a dizer, e era aquilo que eu queria chegar, isto são fundidoras mecânicas de tomate, que faz, pega na planta, logo vai toda para dentro da máquina, e depois a rama é tirada por trás, os frutos dão a volta à máquina e vão cair dentro das galeras que levam para a fábrica os frutos ao tomate maduro para depois ser transformado em concentrado. É tipo aqui.
duas coisas podem acontecer. Quando o sol é muito arenoso, as plantas, afinal, são todas arrancadas, isto não nos interessa para o projeto. Em alguns casos, repararem bem, a planta foi cortada, decepada, foi aproveitada toda a parte aérea, para se tirar o tudo, mecanicamente, e agora fica aqui uma planta com um sistema radicular bem implementado, saudável, é claro, cheia de feridas, cheia de problemas, foi agredida, mas está verde. O que nós, próximo, muito bem, o que nós, a nossa hipótese é, será que se eu voltar a regar e com os estímulos corretos, será que esta planta volta a arrebentar e eu consigo ter uma segunda campanha, uma segunda colheita, produção, a partir da mesma planta? Aqui é importante perceber que quase que 10% do custo da cultura, de toda a operação, está no custo da planta e na atividade do plantio. Portanto, exatamente isso, plantas à minha espera, com um sistema radicular enorme, bem estabelecido, porque não aproveitá-lo, ressuscitar a planta e ver se consiga a segunda produção. Eu vou saltar uma data de capítulos, não é propósito, é contar a parte final, que é a resposta sim, que é possível. O primeiro grande desafio, será que é possível e elas diferenciam em força? E diferenciam, ou seja, uma coisa é dizer, ela ressuscita, mas só dá folhas. Outra coisa é, ressuscita, dá folhas, diferencia em flor e depois diferencia em fruto. A resposta, sim, faz isso tudo. Levada pelo projeto. Mas o que era importante aqui, isto foi logo desde o início. E é engraçado, nós temos e vocês sabem, vocês têm um bom professor, um bom na equipa. Logo de início, alguém me dizia, mas nós vamos estar a ressuscitar plantas quando todo o campo está a ser colhido. Ou seja, tudo que é pragas estão a alimentar as plantas que estão a ser colhidas, de repente ficam sem alimento. E o que é que eles têm para se alimentar? Umas plantas vistosas, fresquinhas, tenrinhas, a tentar nascer exatamente nessa altura. Portanto, vamos ter uma pressão na sanidade, uma pressão de pragas enorme sobre estes campos. Agora sim, e lá está. E aparecem, de facto, uma data de situações de outras fatores, de situações no ataque às plantas que nós, que foi antes, porque era assim que nós tínhamos antes de doentios, e é aqui que eu não vos tomasse mais. A questão tem a ver, já agora, com o final do processo, mais ou menos. O final do processo foi engraçado, porque deu aquilo que não estávamos à espera e deu exatamente aquilo que o Professor previa. Mas a parte que o Professor previa, que era um ataque muito forte sobre isto. Era verdade. Nós estávamos a criar fome à volta e estávamos um filé mignon ali para ser atacado. Tá? Estava a ver esta primeira conclusão. A segunda conclusão, que é engraçado. Conseguimos produção, consegue produção, segunda vez que fica nas plantas, mas não se consegue maturar o tomate suficiente para ele depois ser processado na fábrica. As fábricas só aceitam tomate muito maduro, não há ketchup cor-de-rosa ou ketchup cor de laranja, tem que ser vermelho, é muito importante a maturação do fruto. Então, o que nós chegamos à conclusão é que, em parte de medida, e a importância hoje, então, é quase do dia a dia, a segunda produção é a nutrição do fruto que pode ser consumido em salada, também, em fresco. Era uma questão de encontrar as variedades de plantas. E foi essa a segunda parte do trabalho, que, depois de terem dado uma primeira colheita fruto para o sistema industrial, pudessem, numa segunda colheita, dar fruta ou frutos que podiam ir para outros fins de consumo em fresco. Portanto, não chegamos à maturação que para o tomate entra em abril, é colhido, na melhor das hipóteses, meio, fins de agosto. O tomate aqui no princípio de agosto é em terrenos de areias, eu explico porque é que temos de areias. Esses terrenos nós já vimos que, quando é colhida a planta, ela é arrancada. Portanto,
final de agosto, ressuscitar a planta e conseguir que tomasse volume em meio de outubro, ao princípio de outubro, é quase impossível. Agora, tomate pronto para consumo já é possível, ou para outro tipo de tratamento, isso já é possível. Portanto, o projeto, enquanto forma de ir buscar um segundo rendimento aos agricultores, sem grandes acréscimos de custo, é verdade, é possível. O agricultor pode vender aquele custo para outros clientes. Enquanto segunda colheita para processamento industrial, não, isso não é possível. Tudo bem. Agora, vamos voltar à primeira conclusão que nos deixado ali pendente, que é para terminar. São, ou seja, do ponto de vista económico, a solução é ótima. O que nós associamos é possível, não é ótimo, é possível, e é uma questão de saber trabalhar nos terrenos certos, as variedades certas, e com os dois clientes essenciais, um industrial e outro a definir. A questão aqui está, e é o principal no projeto, o que fazer quando há uma pressão enorme de sustentabilidade sobre a cultura. E aqui entra todo o conhecimento que o técnico está a fazer a nível de tratamento, a nível de pulverização, porque é neste domínio que a parte económica, a viabilidade económica daquilo que estamos a propor pode ser conseguido ou não. Agora, este é mais, esta é a nossa, é o nosso ordem de ideias. Depois fomos copiados por uma empresa de computadores, mas até agora é o nosso e é o nosso tomate assim chegamos. Bem, muito obrigado e solução. Olá, pessoal, boa tarde. Bom, primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade de estarmos juntos aqui com vocês, com o professor Marcelo, com o professor Mexia, para clarificar um pouco mais o que nós estamos buscando, né, o que nós já trazemos para o mercado brasileiro a nível mundial também, que são as boas práticas agrícolas em nível de pulverização, né, em tecnologia de aplicação. Então, a Magnojet é uma empresa brasileira, onde o nosso DNA nós somos uma engrenagem em todo esse circuito que foi explanado agora pelo João, né? Que não basta só a pulverização, mas tem todo um contexto ligado à plantabilidade, toda a gestão da cultura, né? E uma delas nós estamos inseridos, que é a pulverização. O nosso DNA é esse. Estamos com o professor Marcelo para poder fazer toda essa criar esse ambiente para nós, para conhecermos um pouco mais desse mundo de tecnologia de aplicação. E nós, como iniciativa privada, nós, como empresa, estamos aqui em Portugal para poder contribuir com soluções, né, tanto na parte de pontas de pulverização, como no circuito de pulverização, a parte de serviços, que está muito atrelado ao nosso negócio. Então, é a ida no campo, que nós entendemos que o negócio do produtor é no campo, né? Então, nós também fazemos parte de todo esse contexto, todo esse cenário. Agradeço a oportunidade mais uma vez, professor Mexia, e fica à disposição, professor Marcelo. Obrigado.
Tá bem, muito boa tarde. Uma satisfação muito grande estar novamente aqui no ISA. Cada vez que eu venho para cá eu conheço um pouquinho, ainda não conhecia essa sala, esse salão nobre, né, um salão muito bonito. Já conhecia outras salas daqui, né? Antiga biblioteca, muito bem. A biblioteca hoje cabe no bolso, né? Está aqui na palma da nossa mão, né? Hoje a biblioteca está aqui, a biblioteca do mundo, não é verdade? Então, tem espaço para fazer um salão tão bonito como esse para fazer apresentações, né? Então, como eu estava dizendo, é uma satisfação. Agradeço novamente a oportunidade, professor Mexia, os colegas, Ana, a Graça, né, o João, e agora acompanhado aqui do William, né, uma empresa brasileira que está tentando se inserir no contexto europeu, né, iniciando um trabalho que eu estou tendo o prazer de viver essa história, né, aqui compartilhando isso com os colegas aqui dessa fase de chegada. A satisfação também é grande de tratar de um tema que eu gosto muito, já estou trabalhando com ele há 28 anos, né? Então, você nasceu aí, né? Quem dera, na verdade não, né? Mas já é um tema que eu trabalho há um tempo e que tive a oportunidade de compartilhar com aqui a realidade portuguesa no ano passado, né? Também com o João, também aqui na Luísa, um pouco com a professora Ana Guiar lá do Porto, e com as associações, como o professor Mexia já apresentou muito bem, né? Muito generoso, como sempre, né? Então, muito obrigado. Na verdade, é fazendo aquilo que a gente gosta, como o professor disse, né? Um pouquinho e compartilhando aquilo que a gente um pouquinho aprendeu nesse tempo, mas certamente aprendendo muito mais com o que cada realidade tem a oferecer para nós. Tá? Então, é um momento de compartilhar, né? Tenho falado aqui nessa visita, né, que é uma nova oportunidade de junção dos dois mundos, né? O velho e o novo, né? Aqui, sem falso trocadilho, né? Na verdade, assim como são chamados lá no Brasil, é o novo mundo, em que, enfim, temos muito o que aprender um com o outro e o que trocar um com o outro, né? Então, essa é uma satisfação. Estamos aqui, então, novamente no IS, falando de tecnologia de aplicação, né, cujo o considerado pai da tecnologia de aplicação, né, na nossa realidade é o professor Tomomassa. Ele trouxe para a língua portuguesa o que é o conceito de tecnologia de aplicação, né, que a gente já está muito familiarizado com isso lá no Brasil, na América Latina toda. Né, como o professor disse, existe uma conferência internacional que trata especificamente desse tema, que ainda carece de especialistas. Então, também já fica aqui um convite, né? Quem quiser trabalhar nessa área, venha, porque até como o João mesmo apresentou aqui no início, há muitos desafios. Esse da segunda colheita, né, ou segunda produção do tomate certamente é um deles. Nós já vivemos uma realidade semelhante a essa com a cana-de-açúcar lá no Brasil, né? Então, mas voltando aqui, o professor Tomomassa, que é um oriental, mas brasileiro, né? Ele é filho de japoneses, imigrantes japoneses, mas já nascido no Brasil, né? Traduziu isso para a língua portuguesa, o conceito que, como mensagem principal e como central do conceito, diz, né, que esta área pretende fazer uso de conhecimentos científicos para a correta colocação do produto no alvo, tá bem? Independente se o produto é químico ou biológico, ou mesmo no conceito ainda cabem outras ações, como físicas, como culturais, não apenas o produto em si, tá bem? Mas uma coisa que a gente tem que entender de princípio temos que fazer a correta colocação do produto no alvo. Mas se entendemos isso, entendemos que não pode ser fora do alvo, né? E se não é fora do alvo, né, não causamos impactos extras, certo? Então, é uma área muito visada e, lamentavelmente, ainda há um modelo mundial baseado, né, no tratamento fitossanitário com muito foco no uso de químicos, né? Então, por conta disso, já de cara tem uma controvérsia, né, importante controvérsia, né? Mas que se a gente faz isso seguindo o conceito, correta colocação do produto no alvo, correta colocação do produto no alvo, não é nem mais nem menos do que necessário, então é na quantidade necessária. Se é assim, nem mais do que o necessário, então será de forma econômica, e se é correto, é bem feito, certo? E se não é menos, será eficiente, certo? Na quantidade necessária, de forma econômica, e se é na quantidade, se é correta no alvo, ou seja, não é mais nem menos, não é fora do alvo. Se é na quantidade necessária, não é mais nem menos. Se é de forma econômica, nem mais nem menos.
e é no alvo e não fora dele, não tem ou não pretende ter impacto ambiental, não pretende ter contaminação de outras áreas, certo? Então, esse é o conceito completo. Uso de conhecimentos científicos para a correta colocação do produto no alvo, na quantidade necessária, de forma econômica e com mínimo de contaminação. Isso tem que ser feito com qualquer tamanho de equipamento, com qualquer cultura, com qualquer alvo, entende? Então, seguindo esse conceito, a chance de acertar já vai ser muito grande. A partir daí, vem o que a gente chama de ferramentas. Ferramentas, que temos diversas. Próximo, por favor. Não esqueça, correta colocação do produto no alvo. Aí, o Brasil é um monstro de tamanho, né, em relação à produtividade agrícola e só cresce, ainda só cresce, nem sempre de maneira equilibrada, mas também é algo que se discute o tempo todo lá, né? Mas é um monstro. Mas que não é sozinho, né? Não é sozinho, nós andamos aqui um pouco para o sul de Portugal dessa vez, eu não conhecia tanto o sul, outra vez estive mais para o centro-norte, né? Agora fui um pouquinho para o sul também. Tem muitas áreas, inclusive muitas áreas por fazer ainda, né? A agricultura, que naturalmente tem uma pressão para isso, assim como tem na Espanha, assim como tem na França, assim como tem na Alemanha, enfim, tem muito que se produzir ainda aqui. E a tendência, até por falta de gente, isso é uma coisa também que a gente conversou bastante nessa vinda minha para cá, né, é que seja feito cada vez mais mecanizado, cada vez mais. Por quê? Não há gente, não há número suficiente de pessoas disponível para que a gente consiga fazer todas as atividades necessárias de abastecimento. Então, isso tem sido feito cada vez mais mecanizado, assim como qualquer outra área, não é? Qualquer outra área tem partido para o que a gente tem chamado de realidade 4.0, não é isso? O uso dos conhecimentos anteriores, envolvido com a informática, né, com a inteligência artificial, né, para que se produza aí com menos necessidade possível de gente, do componente humano. Né? Então, isso também está vivo aí na agricultura, vem vindo para cá, embora a gente conviva, de novo, né, com os dois mundos. Ainda temos muito do que é ancestral, né, aí para as aplicações, de certa forma, necessário até, porque nós temos também realidades diferentes para a produção de pequenas áreas, de grandes áreas, né? Então também é necessário que a gente tenha as alternativas, mas todas elas nunca pode prescindir de fazer a correta colocação do produto no alvo, certo? Qualquer uma delas. Então, além disso, ainda nós temos, hoje em dia, até para o ganho de desempenho operacional, o uso de composições de produtos no reservatório do pulverizador, que a gente chama de tanque. Então, normalmente, hoje, a aplicação não é feita com um único produto, e sim mais de um. Tudo isso são desafios, porque pode causar interações indesejadas, que geram alguns resultados imprevisíveis, né, e que muitos deles não são bons. Próximo. Então, nós temos aí combinações diversas, né, que são visando o ganho operacional, são visando reduzir custo, reduzir compactação do solo, reduzir consumo de combustível, enfim, são práticas atualmente recorrentes, já esta mistura de produtos nos reservatórios. Tá bem? Pode passar o próximo? Pode ir? Pode passar, pode preencher a tela, por favor. Então, isso resulta em alguns efeitos colaterais. Deixa eu ver a minha cola aqui, deixa eu ver se eu estou bem aqui, né? Bom, resulta em alguns efeitos colaterais, como alguns nós estamos vendo ali, né? Como a interação entre caudas com incompatibilidade entre produtos, né? Em alguns casos, nós temos aplicações de produtos que são menos rigorosos do que outros em termos de cobertura e de exigência de tamanho de gota. Isso significa dizer que a gente submete, né, alguns produtos ao risco de evaporação e deriva, né, tudo isso vai contra o conceito da tecnologia de pressão, que é oferecer risco, né, então, e não se quer. Então, tem-se que trabalhar cada vez mais, né, nas tecnologias para manter isso tudo estável, as caudas estáveis, e a gente conseguir fazer uma aplicação segura, mesmo na combinação entre produtos, e nesse caso, quem fala mais alto é o mais rigoroso, é o mais exigente. Então, quem precisa de gota menor vai falar sempre mais alto, sempre mais alto. E geralmente a gente fala, gota menor da deriva, gota menor da evaporação, não queremos isso, mas ele é a necessidade naquele momento. Então, ele que vai ditar como é que tem que ser feita a aplicação. Nesse caso, os cuidados têm que ser ainda maiores, porque eu tenho que preservar, principalmente esse, não é? Porque os demais seriam já protegidos naturalmente por uma gota maior. Próximo. Para isso, entra no contexto outros produtos que são compatibilizantes de líquido. Pode passar, pode ir para o próximo.
Isso são videozinhos, se der para clicar em cada uma das imagens aí, ela vai aparecer uma animação, né, um vídeo, na verdade, né, de como se comportam as gotas em função dos líquidos que elas são produzidas, né. Isso é lá do nosso laboratório, né, um medidor de tensão superficial e ângulo de contato normal, né. Isso. Então, a gente vê que as gotas, elas se espalham de formas diferentes, né, em função da composição do líquido. A primeira é só água, a água tem uma tensão superficial muito alta, então ela já tem uma dificuldade de ser rompida, né, de formar a gota, do líquido ser transformado em gota, e quando ela chega na superfície, ela tende a manter a forma esférica, que é onde ela gasta o menor potencial de energia, ela manter-se na forma esférica. Isso para nós é ruim, porque sobra muita área, né, possível de ter lá um organismo, como o João falou, né, então a superfície, né, as plantas podem ser lá submetidas a uma série, a uma pressão grande de organismos que podem estar ali causando prejuízo para a produção, né? Então, eu faço uma aplicação, cubro as plantas com as caudas, né, os produtos, a água mais os produtos, só que ainda sobra muita área sem receber proteção, né, porque está concentrada num único ponto. Então, para que isso não aconteça, para que a gente modifique a característica da água, né, dentro do reservatório e fora, né, para que ela se comporte de uma maneira que proteja melhor a superfície e a gente não tenha tanta probabilidade de ainda ter o alvo ali, né, são lançados mãos os produtos que a gente chama de adjuvantes. Os adjuvantes, que são, na maioria dos casos, agentes tensoativos, que reduzem a tensão superficial da água, permitindo melhor miscibilidade entre os produtos dentro do reservatório, então fica mais uniforme, né, e também o espalhamento da gota na superfície. Não é a única função, existem várias funções desses adjuvantes para a cauda, né? A principal é tensoativo, mas tem outras diversas, inclusive que melhora não diminui somente a tensão superficial, mas a afinidade do líquido com a superfície também. Às vezes a tensão superficial não diminui, mas muda a afinidade do líquido com a superfície em função da natureza do líquido que está sendo acrescido na água. Então, são algumas funções que tem. Pode passar o próximo. Isso. Então, um deles, por exemplo, né, é melhorar a absorção, a penetração ou absorção da formulação pela folha, né, pela superfície, ou mesmo impedir que um produto seja absorvido, porque isso pode ser necessário. Tem organismos que se alimentam somente do que tem na superfície e outros se alimentam do que foi absorvido e translocado pela planta, né? Fisiologia vegetal, que o professor, né, bem sabe como funciona, né? Que nós encontramos o professor Cândido agora há pouco, não foi isso? Né? Um professor de fisiologia vegetal do professor, né? Então, e o professor falou assim, foi o professor mais difícil que eu tive em fisiologia vegetal. É uma área dentro da agronomia fundamental também, né? Fisiologia vegetal é base, né, para muito do que a gente sabe na agronomia, inclusive para a área de fitossanidade, né, e para a área de tecnologia de aplicação. Então, nós podemos ter organismos, né, como ácaros, por exemplo, que se alimentam somente de conteúdo citoplasmático, e se o produto for absorvido, você perde a função dele, né? Então, nesse caso, não pode ser absorvido, é melhor que ele fique na superfície. Então, você tem que decidir por qual formulação o adjuvante você vai utilizar, em função de como que o produto vai atuar sobre o alvo que você quer controlar. Então, pode ser necessário ser absorvido ou não, né? Então, temos tudo isso aí disponível para ser utilizado nessas formulações que a gente coloca no reservatório. Pode passar o próximo. Em alguns casos, com absorção ou penetração diferentes, de novo, alguns precisam que isso aconteça de maneira rápida, outros de maneira mais lenta. Enfim, tudo isso tem disponível para você. Isso aqui é, então, uma fotografia de profundidade de absorção de produto numa cutícula de uma planta, né? Então, tem diferenças. Próximo. Aqui, em função da umidade que nós temos no ar, né? Como é que fica a absorção dos produtos também. Então, muitas vezes o produtor, né, o agricultor compra um adjuvante sem saber exatamente o que ele é e pensa que é tudo igual, mas na verdade são muito diferentes entre eles. Aqui nós temos apenas dois grandes grupos, um grupo éster e um grupo salínico, né, e que tem efeitos muito diferentes para a absorção em função da umidade do ar. Então, se eu quero, por exemplo, um produto que melhora a absorção, né, e compro, digamos assim, qualquer um no mercado, eu posso, inclusive, piorar a absorção se eu tiver uma situação de menor umidade. Então, se eu estou aqui
no verão de vocês, que geralmente é mais seco, né? E preciso do adjuvante que eu quero que evite evaporação, né? E melhore a absorção para que eu tenha ação sobre um determinado organismo. E compro um. E não me atendo se ele é de um grupo éster ou de um grupo salínico, né? Se eu compro de grupo salínico, simplesmente a absorção piora muito, como vocês estão vendo, né? Muito, muito, muito. Cai de 80% para 40%, 90%, né, por cento, até 44% a absorção, né? Não, ele é umidade, desculpa. Ela cai de 80% para 20%, quase 20%. A absorção. Então, esse produto simplesmente não serve para essa finalidade. Poderia servir se eu quisesse controlar algo de superfície, mas para absorção, estragou. Então, eu teria que pegar, nesse caso, um grupo éster, né, que seria muito mais adequado para essa finalidade. Então, tem tudo isso, né, disponível aí, grandes grupos apenas, né, tem muita particularidade dentro de cada um deles. Próximo. Isso tudo também tem uma função em relação à quantidade de água que eu uso. Então, se eu estiver trabalhando com mais água, geralmente essas compatibilidades, essas funções dele, a própria água atua na absorção dos produtos, em função do tempo de molhabilidade que a gota resiste, né, sobre a superfície, né, uma gota maior fica muito mais tempo sobre a folha, dá mais tempo da folha absorver aquilo, né, num dia muito seco, se eu uso gotas muito pequenas, ela fica praticamente tempo nenhum, evapora quase instantaneamente quando chega na superfície, se é que chega, né, muitas vezes nem chega, eu vou mostrar um vídeo aqui daqui a pouquinho. Então, nós precisamos saber, né, qual é o volume adequado de utilizar em cada situação também, né, e o que significa volume de aplicação, né? Então, próximo, mais um. Então, há um tempo atrás, quando a gente falava em volume de aplicação de produtos fitossanitários, nós pensávamos num número. Por exemplo, 50 litros por hectare. Nunca pensei nisso, professor. Pois é, no Brasil é comum se utilizar. Em aviação agrícola, que aqui também não é comum, se usa geralmente de 50 para baixo, chegando a utilizar 1 litro de calda por hectare. Calda, produto mais água, né? Ou produto mais óleo, muitas vezes. 1 litro por hectare, né? Então, a concentração é extremamente alta, extremamente alta. Então, e outros números, né, como por exemplo, se eu for pensar numa aplicação numa vinha, falando aí acima de 200, 300, 400, acima de 500 litros por hectare, né, a concentração já é muito baixa, certo? E depende da situação em que eu estou, como o João falou, né, vou fazer uma aplicação um pouco antes de uma colheita. A quantidade de superfície vegetal que eu tenho nesse momento, a quantidade de planta que eu tenho nesse momento, folha mais tomate, né, é muito grande. Logo após a colheita, a quantidade de folha, a quantidade de superfície vegetal é muito pequena. E é o mesmo cultivo, tomate. Né? Então, quando a gente vai pensar assim, quantos litros eu aplico numa produção de tomate para controle de insetos? 200 litros. Mas para qual tomate você está falando? O que está cheio de folha ou o que acabou de ser colhido? Não pode ser o mesmo 200 litros. Não pode ser o mesmo. Então, quando se falava assim, eu aplico volume alto, 300 litros por hectare. Em outro momento, eu aplico volume baixo, 100 litros por hectare, isso hoje perde muito a referência se eu estou falando do mesmo tomate, mas em duas situações diferentes. Porque o 100 pode ser alto, para um tomate de pouca folha, e o 300 pode ser baixo, para um tomate de muita folha. Então, para que essa compreensão fique mais adequada, né, relativa ao tamanho da superfície que nós temos naquele momento, né, chama-se hoje de volume alto quando eu aplico e uma parte do que eu apliquei escorreu da planta. Se escorreu, isso infelizmente ainda é comum, é claro que eu não quero, lembra, correta a colocação do produto no alvo. Se escorreu, não ficou no alvo. Então eu não quero que escorra, mas ainda acontece. Se escorreu, é volume alto. Independe se eu apliquei 10 litros por hectare ou 1.000 litros por hectare. Independe. Escorreu, volume alto. Não escorreu, volume baixo. Independente se eu usei 10 ou 1.000 litros por hectare. Certo? Então isso hoje é assim que se classifica. Volume alto, além da capacidade máxima de retenção. Volume baixo, aquém da capacidade máxima de retenção. Tá bem? Próximo. Então, só para ilustrar, né, seria mais ou menos isso. Né, se eu tenho superfície para cobrir, eu tenho o volume que pode ir aumentando até chegar na cobertura máxima daquela superfície. Até ali, eu chamo de volume baixo. Acima daquilo, volume alto. E vice-versa. Próximo. Aspectos que a gente vê, como é que a gente analisa. Para isso, em geral, né, para conseguir esse resultado, normalmente nós usamos o que a gente chama de gota. Né? É o mais utilizado no mundo inteiro em aplicação, cerca de 95% do que se trata no mundo inteiro, né, é a aplicação via líquida, né, que eu vou falar um pouco com vocês sobre esse assunto mais para o final da apresentação, de outras formas de aplicação.
Não precisa ser tudo líquido, obviamente, né? E nem precisa ser químico. E muitas vezes a gente pensa que nem precisa de aplicação. Tomara, né? Tomara. E isso é importante que a gente entenda, né? Então, correta colocação do produto no alvo. Se não tem o alvo, não tem aplicação, ok? Então, monitoramento ou monitorização, né? Como falou aqui, extremamente importante. Se eu não tiver o alvo, não tem aplicação, tá bem? Então, muito do que se faz, né, hoje no mundo todo, quando necessário, é via líquida, e dentro dela a principal é a pulverização, que é a fragmentação de um volume líquido em gotas. Para promover a operação, né, o que a gente usa para fazer a pulverização são os pulverizadores. Pode passar mais um? Né? Então, são as máquinas que a gente utiliza para fazer a aplicação. Né? E eu ouvi um comentário aqui nesse giro, né, muito interessante, nessa volta a Portugal, que é que muitas vezes o agricultor português, né, decide qual máquina vai comprar e qual maneira vai aplicar, e às vezes até quando vai aplicar, pelo vizinho, né, que já está até escrito ali em algum lugar aqui na tela, deve estar escrito vizinho aí. Esse slide eu montei ele em 2019, né? Então não foi, não foi dessa vinda, mas foi muito engraçado, né? Ouvir o pessoal daqui falando que o agricultor português, né, escolhe pelo vizinho. Isso foi num simpósio internacional que foi feito no sul do Brasil, aliás, no sul não, no Mato Grosso do Sul, no Brasil, né? Que eu estava falando sobre educação habilitação de operadores para aplicação de produtos. E um pouco antes disso eu tinha ido numa propriedade, né, de um produtor de milho, que contou uma anedota muito engraçada também, que ele disse que uma vez o vizinho dele estava, eles estavam ambos, né, iniciando a sessão de trabalho na cultura do milho, e que o vizinho dele saiu um dia para limpar o trator, né, para limpar a máquina, para daqui a pouco começar o que fosse a necessidade de aplicação. Né? Ele, como bom vizinho, escutando o vizinho saindo com o trator do estacionamento, né, para alguma atividade, falou, tá na hora de aplicar, né? Preparou o trator dele rápido e saiu para fazer a aplicação. O vizinho dele que escutou ele saindo rápido para fazer a aplicação, voltou com o trator para dentro do parque de máquina, preparou a máquina e saiu para fazer a aplicação também. Mas nenhum deles ia fazer. Não era hora, de maneira alguma, de fazer a aplicação. Mas a decisão foi assim que foi tomada. Então, infelizmente, muitas das decisões que são tomadas, não só em Portugal, né, penso eu que, lamentavelmente, no mundo inteiro, né, ainda são de ouvir o que o vizinho está fazendo, ou às vezes de ver. Né. Não é a melhor forma, né, não é a melhor forma, né, até o tamanho da máquina, a tecnologia que você vai utilizar, ela tem que ser muito específica. Já dissemos, nós temos tamanhos diferentes de propriedades, tamanhos de plantas diferentes. Então, como pode ser tudo igual ou pelo ouvido do que o vizinho está fazendo? Não pode, não pode. A gente tem que ter técnica aí envolvida para que a gente faça aquilo que for necessário fazer, certo? E não apenas o que a gente acha que o vizinho vai fazer e a gente quer fazer mais rápido que ele, né? Isso nem sempre dá certo, tá bem? É claro que é bom conversar com o vizinho porque a gente pode aprender um com o outro, não é isso? Mas não necessariamente sair correndo para fazer na frente dele, porque a gente nem sabe exatamente o que ele está fazendo. Né? Então tem que saber primeiro. Então tem que fazer, né? A gente tem que fazer a escolha com base naquilo que a gente precisa, né? E na verdade a gente, né? A gente não precisa de nada. Eu não preciso de aplicação, né? Eu não preciso. Então quem pode precisar é a lavoura, o cultivo, em função de um problema que pode acontecer. Né? Nós não precisamos de aplicação nenhuma, certo? Próximo. Importante entender isso. Para isso, nós temos uma máquina, né, que muitas vezes recebe energia a partir do trator, né, que é transmitida através desse eixo, que é conhecido como eixo universal ou cardan, né, que tem que ter uma proteção muito boa. Máquinas novas, em geral, vêm com esse eixo bem sistematizado, mas pouco tempo depois ele já não está bonitinho assim mais. Infelizmente, isso eu vi aqui também. Tá? Embora tenha fiscalização, nós não temos fiscalização oficial no Brasil, aqui tem, né? E mesmo com fiscalização oficial eu vi máquinas que não estavam com isso protegido, o que significa dizer que o perigo está aí no cotidiano, né, com quem está trabalhando perto dessa máquina. Cuidado, isso é perigoso, tá bem? E cuidado com a equipe também. Próximo. Quando a gente chega no equipamento, né, nós temos planificado alguma coisa muito simples como essa, né, com 12 partes principais, né, que se está bem
em bom funcionamento, em boa manutenção, trabalha muito bem. Tá? O equipamento, esse tipo de equipamento, embora no campo pareça que ele dá muito problema, mas se está funcionando tudo direitinho, não dá problema não. Ele funciona muito bem. Funciona muito bem. Então, nós temos primeiro, o número 1 lá, que é chamado de reservatório ou tanque, que é onde a gente coloca o preparo do material que nós vamos aplicar, que em grande maioria é a água, praticamente 95% do que vai ali é água, e mais 5% do restante ou menos, né, que são os produtos que a gente chama de produtos fitofarmacêuticos, né, aqui em Portugal. Lá no Brasil são produtos fitossanitários ou agrotóxicos, né, é o que a gente chama lá. Depois nós temos um registro, que é basicamente para limpeza. O número 2 ali, antes dele, né, é um material que é utilizado para uniformizar essas composições, né? Então, a água... Então, eu não tenho um único líquido. Na verdade, eu tenho uma complexidade de líquidos, né, ali, porque eu tenho água, que é uma substância, e uma formulação, que é um conjunto de substâncias. Né? Então, isso vira um líquido que a gente chama de líquido complexo, que tem que ficar uniforme. Né? Cada gota que sai do equipamento na pulverização, ele tem que sair com a concentração esperada para controlar o problema. Cada uma delas, da primeira à última. Então, imagina que eu não tiver uma boa uniformização, esse produto fica no fundo do reservatório. Quando começa a sair, sai super concentrado e no final pouco concentrado. Então, não está uniforme. Não está uniforme. Já começa por aí um grande erro na aplicação. E é grande mesmo, de verdade. Né? Então, eu tenho que saber preparar e manter isso uniformizado todo o tempo da aplicação. Todo o tempo. Certo? Então, é uma peça, um componente muito importante que, de novo, né, infelizmente, ainda estamos aprendendo sobre ele. Há equipamentos que não estão tão bem preparados, e inclusive aqui, né, com um agitador dimensionado para o tamanho dos reservatórios. Tá? Isso é um problema, é um problema. Pensa que a concentração não sai uniforme. Depois nós temos um filtro, né? O número 4 ali é um filtro, que é para evitar que a gente leve sujeira para frente, né? Após o tanque do pulverizador. E veja a palavra que eu usei, sujeira. Sujeira. É muito comum, infelizmente, a gente ir para o campo e encontrar aquele filtro cheio de produto. Cheio de produto. O que significa para o filtro cheio de produto? Significa que o preparo não foi bem feito e que a agitação não foi bem feita. O produto não passa. Fica concentrado no reservatório. E lembra que eu falei, da primeira gota até a última gota tem que sair a concentração igual para controlar o problema no campo. Se o produto ficou no filtro, o que passou lá para frente? Não é? E lembra, o produto você comprou. Gastou para transportar, armazenar, preparar, e na hora de aplicar ele não passa no filtro? E pior, quando o operador, né, o tratorista, enfim, o agricultor, vai desobstruir o filtro, ele fala, o filtro está sujo, e chama o produto de sujeira, e joga fora a sujeira, e coloca o filtro de volta e começa a aplicar de novo, e daqui a pouquinho ele suja outra vez, e ele faz tudo isso outra vez, e joga quilos e quilos do investimento dele fora. O que a gente espera daí do controle? O que a gente espera da contaminação? O que a gente espera do custo? O que a gente espera da produtividade? Então não pode ter isso. Produto não é sujeira. Produto não para no filtro. Se está parando no filtro, tem algo errado com a operação. Lembra, se funciona direitinho, né, se está tudo organizado no equipamento, não dá problema. Se está parando no filtro, é um problema. E grave, gravíssimo. E eu nem comecei a falar de aplicação ainda. Então, atenção para isso. E, infelizmente, é frequente. Tá bem? Então, e é fácil de resolver. Um bom sistema de agitação, um bom procedimento de preparo, um bom sistema de agitação. Depois nós temos a bomba, né, que é muito importante no conjunto, porque ela que promove, né, a bomba que dá energia suficiente para você fragmentar o líquido em gotas, então ela que faz a pulverização, né, ela que dá energia para fazer pulverização. Nós temos alguns modelos que eu vou mostrar daqui a pouquinho. Geralmente, os equipamentos eles podem trabalhar em velocidades diferentes e com volumes de aplicação diferentes, como a gente já falou, né? Então, para isso, a bomba tem que ter capacidade de sobra, né? Ela tem que mandar uma quantidade de volume maior do que o momento que eu estou aplicando. Se ela tem que ter capacidade de mandar um volume maior do que o momento que eu estou aplicando, para onde vai o volume que sobra? Né? Porque se não está saindo na barra, tem que ir para algum lugar. Então, tem esse componente número 7, que é o regulador de pressão, que ele divide uma parte do volume para a barra e outra parte de volta para dentro do reservatório. Né? Então, se eu forço a passagem mais para a barra, a pressão no sistema aumenta.
Se eu libero, né, se eu permito que ele volte mais livremente para dentro do reservatório, a pressão no sistema diminui. Então, por conta desse fluxo forçado para um lado ou para outro, ele é chamado de regulador de pressão. Mas, na verdade, o que ele regula é o fluxo, né, de um lado para outro. Como a pressão altera e eu tenho que ter uma quantidade conhecida dentro de um limite de pressão para formar a gota que eu preciso, eu tenho que conhecer a pressão, né? Para isso eu tenho um medidor de pressão que é chamado de manômetro, que pode ser analógico ou digital, né? Hoje em dia, qualquer um dos dois, os dois devem funcionar bem. Depois nós temos um novo registro, que ele, em alguns momentos, por exemplo, terminei a linha, estou andando numa faixa de pulverização, chego no final daquela gleba, eu vou fazer uma manobra e voltar paralelamente para tratar a linha exatamente paralela à que eu acabei de tratar. Nesse momento, nesse giro, é comum de eu não desligar a bomba do pulverizador, ela continua funcionando. É comum e é bom, entre aspas, é bom do ponto de vista operacional, porque eu ganho tempo em não desligar. Se eu tiver que desligar, eu tenho que parar a máquina, desliga a tomada de potência, faz o giro, para a máquina, liga a tomada de potência e começa a trabalhar novamente. Isso gasta tempo, gasta tempo. Então, se eu conseguir fazer sem parar, eu ganho tempo. Né? Só que para fazer sem parar, e a bomba está funcionando, a quantidade de calda que está indo para a barra não pode ir para a barra, porque senão eu vou pulverizar o que não é cultura, certo? Então, para que eu não perca esse tempo e nem perca esse produto, cause contaminação, enfim, né, esse segundo registro, ele faz o desvio da quantidade que ia para a barra diretamente todinho para dentro do reservatório, sem onerar o sistema, sem causar qualquer tipo de perda ou impacto ambiental, né? Esse último registro. Depois nós temos uma barra onde nós temos as peças principais, né, do equipamento, que é quem, de fato, né, quem é o responsável direto pela produção e distribuição das gotas, que são os bicos, ou lá no Brasil, que a gente chama de pontas de pulverização. Então, o conjunto todo é um bico, e o item, o componente principal é a ponta de pulverização, que eu vou mostrar algumas para vocês ainda no final da aula, às 8 da noite, né, que é... Até meia-noite, até meia-noite. Isso. Tá bem, tá bem. Então não tem pressa. Não, eu vou tentar acabar até às 6. Vamos lá. Próximo. Até às 6 que eu tenho, né? Ou não? Não? Sim, não. Qual que é o meu horário definitivo? Só para eu saber. Vocês? Ah, entendi. Não, tá, eu vou abreviar um pouco então. Então não é mais aula, tá? Agora é uma conversa. Eu vou detalhar um pouco menos, senão realmente não dá tempo. Tá? Vamos lá. Tem que ser, tem que ser. Tá bem, tá bem. Então vamos em frente. Bom, só para dizer que, né, apesar de hoje nós termos conjuntos aí muito mais complexos do ponto de vista da eletrônica, né, componentes mais tecnológicos, né, mas a função é a mesma, continua sendo os 12 itens apenas, né, e que cada um faz a sua função, né, do mesmo jeito, analógico ou digital, cada um faz a mesma função. Podemos ir para o próximo? Bom, reservatório, no passado, nós tínhamos até de madeira, né? Eu não sei se aqui, eu não vi nenhum hoje, né? Pelo giro que eu fiz aqui, eu não vi nenhum, mas nós tínhamos isso até em madeira. Hoje o mais comum é polímero, né? Plásticos, né? Nós tivemos no século XX ainda, né? De madeira mesmo. Sim, eu até tinha uma foto aqui como se fosse um barril de envelhecimento de vinho, né? Daquele mesmo. E que era uma pipa, né? Com bicos de pulverização com tração animal. Tinha uma foto, né, nessa apresentação, eu retirei, agora antes de vir para cá, eu retirei, né, por acaso. Mas hoje o mais comum é polímero, né? Os reservatórios, que ficam, inclusive, mais bonitos até, né? Tem um desenho e tudo. Próximo. A gente tem os agitadores, pode preencher a tela, né? Uns 4 cliques aí. Isso aí. Que podem ser mecânicos ou hidráulicos, né? Hoje, os mais comuns hoje são hidráulicos. Ambos fazem a mesma função e bem.
desde que bem dimensionados. Ambos fazem a mesma função e bem, desde que bem dimensionados. O mecânico tem um problema a mais, que ele consome energia, né? O hidráulico, ele utiliza a energia que a bomba já tem excedente. Lembra que eu falei que as bombas têm que ter um conteúdo a mais, porque se caso eu precise, eu tenho disponibilidade no próprio equipamento, então ela sempre tem um excedente de volume. No caso dos agitadores hidráulicos, ele usa esse excedente de volume para movimentar a cauda dentro do reservatório, né? Então tem que ter um excedente específico. Tá? No caso do mecânico, eu tenho que tirar energia, geralmente eu tiro lá do cardan, né? Com polias, correias e eixos, né, para poder fazer essa movimentação. Então ele consome um pouco mais de energia. A segunda coisa é que do lado de fora ele está no ar e do lado de dentro do reservatório ele está no líquido. E o líquido sempre procura a situação de menor potencial, né? E para ele, lá fora é mais confortável do que lá dentro do reservatório. Então ele quer sair. E via de regra ele acha uma passagem, significa vazamento, né, que requer manutenção. Então também é um segundo problema. Então ele gasta energia e dá mais manutenção do que o hidráulico. Então o hidráulico tem sido um sistema predominante hoje em dia. Próximo. Esse é um agitador hidráulico, né, que promove então a agitação dentro do reservatório de maneira bastante uniforme, né, comum, não vou detalhar muito porque não vai dar tempo. Próximo. O fato é que a gente, se não fizer agitação, nós temos separação de fases dos líquidos dentro do reservatório. Isso nós não queremos, como eu disse, eu não posso ter um momento mais concentrado e outro menos. Próximo. Senão nós vamos ter, pode passar o próximo? Senão nós vamos ter excesso de dosagem numa fase e falta na outra, que significa dizer que eu posso, com o produto que eu estou aplicando para proteger a planta, eu posso intoxicar a planta, isso não é bom, e no final não ter controle. Quer dizer, eu não desejo essa desuniformidade, então tem que ter uniformidade. Então nós fizemos um trabalho para avaliar isso. Próximo. Pode passar o próximo? Pode passar? Em que a gente avaliou em alguns tempos, né, no momento do preparo, 2, 4 e 6 horas depois, sem agitação, mas com o retorno, que isso, como eu disse, né, o regulador de pressão ele manda uma parte do volume direto para dentro do reservatório. Mas isso não é agitação, isso é retorno. O retorno estava funcionando nesse equipamento, mas não agitação. Não tinha agitador, só retorno. Que existem máquinas aqui em Portugal que só tem retorno, não tem agitação. Isso eu vi aqui. Nós temos também isso lá no Brasil, infelizmente. Tá? Poucas hoje em dia, mas aqui ainda vi máquinas com retorno sem agitação. O que acontece? 2 horas de... Vi isso em Vinha. Eu vi em Vinha, principalmente em Vinha. Pois ainda tem. Então, lutem para não ter mais. 2 horas depois do preparo, a expectativa que nós tínhamos era de uma concentração de 200 gramas do ingrediente ativo por hectare. 2 horas depois nós já não tinha mais 200, né? E 6 horas depois, que é a coluna azul aqui, na formulação WG nós tínhamos 112, né? Quer dizer, quase a metade do esperado. Isso estava dentro do reservatório, mas estava no fundo, decantado, né? Então não estava sendo aplicado, quer dizer, na hora de reabastecer o reservatório, nós íamos ter um pico de concentração. Então tem que ter agitação. Próximo. Tem que ter. O resultado, conclusão do trabalho, tem que ter agitação. É fundamental. Sistema de filtragem, que é o próximo, né? Esse é muito interessante, né? Como eu estava falando para vocês. Se a gente tiver um bom sistema de filtragem, funciona tudo bem. Está parando produto em algum lugar, o sistema não está bom. Isso é outra coisa que eu vi aqui também, né? De novo, não deu muito tempo ainda para levar isso para campo, vocês levem. Me ajuda a levar, né? O que o pessoal fez? A gente aqui nessa máquina escolheu usar o 50. Não dá para escolher usar o 50 na máquina, não existe isso. O que é o 50? 50 é o tamanho, é o número de furos que você tem por polegada linear. Isso é o número 50. Né? Então eu tenho de 15 a 200 na agricultura. De 15 a 200. Quem diz o mais rigoroso é a ponta de pulverização, que está no catálogo de pontas. Isso aqui se encontra, inclusive, na internet, né? E as pontas de pulverização que produzem e distribuem as gotas, elas têm várias vazões diferentes. Isso significa dizer que o orifício de passagem do líquido tem tamanhos diferentes, certo? Na mesma pressão, vaza mais ou vaza menos, em função do tamanho do orifício, certo? E também até do modelo, mas vamos pensar no tamanho do orifício.
Se o tamanho do orifício da ponta modifica, eu não posso usar a mesma malha, porque uma pode ser rigorosa demais e a outra pode ser rigorosa de menos. Então pode ser que passe pelo filtro e pare na ponta. Aí entope a ponta. O produto entupiu a ponta. Não pode. Ou uma sujeira entupiu a ponta. Não pode. O filtro existe para isso, para evitar que a sujeira pare na ponta de pulverização e você tem que parar para limpar. Então, nós escolhemos para essa máquina uma malha 50, já errou. Já errou. Né? Então, você não escolhe para a máquina a malha. Quem escolhe é a ponta. Isso está no catálogo, você vai olhar abaixo da denominação da ponta, tem um número entre parênteses, que é a malha do filtro. Então, quem escolhe é a ponta, não é o fabricante de máquina. Entende? É aqui que está. E o rigor, o maior rigor, é sempre o da ponta, que é esse aqui. Não, lá eles puxam. Isso de como já virou piada lá, o pessoal não gosta mais de fazer, né? Lá eles já mudaram, tá diferente. Lá eles simplesmente tira a ponta e tira filtro e joga fora. E não põe de volta. Não põe de volta. Né? Tira e fica sem. Né? Então, não pode. Na verdade, tem que usar, né? Estou dizendo. E na máquina nós temos vários pontos de filtragem, em geral, de 3 a 5. Se nós temos 3 a 5 pontos de filtragem, não pode sujar a ponta. Não pode sujar o bico de pulverização. Tem que parar no filtro o que a gente chama de sujeira. E a sujeira mesmo. Uma folhinha, uma pedrinha, um cisquinho, um pedaço de alguma coisa que caiu ali no sistema, em qualquer parte dele. E não produto. O produto tem que passar, entendeu? O produto passa. Alguma sujeirinha fica no filtro e não na ponta. Ok? Mais rigoroso, o da ponta, né, o do bico, e vai voltando de rigor para trás. O menos rigoroso é o que a gente chama de boca de carga. Que pode ser, inclusive, um pequenininho como esse aqui. Né? Certo? Então, tem tudo isso aqui. Né? Não é no pulverizador de dorso e nem vai na ponta de pulverização. Pode passar o próximo. Isso não queremos, então, certo? Então, se acontecer uma situação como essa, isso é produto. Não pode acontecer. Se aconteceu isso, tem algo errado no sistema que eu tenho que resolver. E se resolve. Se resolve. Não tenho dúvida. Isso se resolve. Se está acontecendo e resolver não significa jogar fora o produto. Isso não é resolução, isso não é solução. Solução é você não ter essa situação. Isso se resolve com procedimento e com agitação em geral. Às vezes, qualidade de água, enfim. Ações agronômicas se resolvem. Ok? Acreditem. Isto se resolve. Próximo. Pode passar o próximo? Isso. Falar rapidamente, né? Nós temos pelo menos 3 sistemas de bombas operando aí no mercado. Aqui na Europa, a mais à direita, né, a bomba de diafragma foi a que nós mais vimos nesse giro. Penso eu que predomina, aqui em Portugal sobretudo, né, também na Espanha foi o que a gente viu. No Brasil tem predominado ainda a do meio, que é a de pistão, mas tem tido uma entrada muito forte também das bombas centrífugas para muitos equipamentos de maior porte. Próximo. A bomba de pistão funciona assim, pressões muito altas, vazões não tão altas, né? Cada ciclo que ela dá, ela desloca um volume, né? E então, por mais que você resista, ela vai deslocar. Então, resistiu muito, pressão sobe. É isso. E precisa de ter alguns compensadores, porque ela trabalha em ciclos. Manda, abastece. Admite, emite. Admite, emite. Então, como ela tem ciclos, ela não pode trabalhar sozinha, né? Tem componentes aí para compensar os pontos de abastecimento. Próximo. Um outro sistema muito parecido é a de diafragma, ou bomba de membrana, que é a que mais usa aqui na Europa. Funciona muito semelhante à de pistão. A diferença é que ela gasta muito menos, desloca muito menos volume do que a de pistão ainda. Então, precisa de
tamanho, né, para poder deslocar um volume necessário. Próximo. Próximo, pode pôr mais um. A outra que tem entrado aí bastante no mercado é a mola centrífuga para equipamentos grandes, né, como o que a gente chama de automotrizes ou autopropelidos, utiliza bastante esse sistema porque precisa de muito volume. Então, barras muito grandes, né, barras que têm muito bico, geralmente utiliza esse tipo de bomba, porque ela não precisa ser tão grande, significa dizer que é mais barato, né, e consegue abastecer a barra como um todo. O problema é que ela não dá muita pressão. Então, problema entre aspas, né, porque é possível trabalhar com pressões baixas. É possível trabalhar, plenamente é possível trabalhar com pressões baixas. A questão é que não há tradição para isso. Muitas áreas a gente trabalha com pressões muito altas. Também vimos isso aqui, né, pressões acima de 10 bar, 150 libra-força polegada quadrada, 150 pounds square inch, né, PSI. Não é recomendado mais isso. Mas ainda se trabalha com pressões desse tamanho. Então, essa bomba não dá, não chega a dar 10 bar. Não chega a dar. Então, para sistemas que usam acima de 10, ela não serve. Mas sistemas que usam acima de 10 não são necessários. Então, eu posso trocar por essa bomba e trabalhar com pressões menores, com certeza. Próximo. Esse item, o item 6 aí, atrelado à bomba, que é o 5, é chamado de regulador de câmara de compressão, que ele funciona como um amortecedor para bombas que têm ciclos, como a bomba de pistão e diafragma, que a emite e admite. Né? Então, tem 2 ciclos. Então, para amortecer o ciclo... Ótimo. Eu trabalho com esse amortecedor para bombas de pistão e diafragma. Então, esse é o que eu chamo de 12º item, que para quando eu trabalho com bombas centrífugas, eu nem tenho essa câmara. Então, eu tenho só 11 itens. Então, é muito simples mesmo o circuito hidráulico do pulverizador. Próximo. O regulador de pressão, né, desvia o fluxo ou para o retorno ou para a barra. Ali, em vermelho, né, do lado direito, nós temos em pé ali uma câmara de compressão, né, manômetro, regulador de pressão. Pode passar? Alguns reguladores de pressão, eles são repartidos, né, que eles podem abrir seções diferentes, pedaços da barra diferentes, não precisa abrir tudo de uma vez, eu posso abrir partes, né, e se eu abro partes, eu tenho que abrir, cada parte tem que estar com o mesmo ajuste que eu dei para cada uma individualmente, então alguns deles são ajustados individualmente para que não saia do ajuste, mesmo que as demais partes estejam fechadas, né. Próximo. Não vai dar tempo de explicar direito. Próximo. Alguns deles são eletrônicos, isso pode ser feito de maneira eletrônica, né? Então não precisa ser manual como a gente viu. Alguns muito computadorizados, atualmente até autônomos, né? Autônomos, totalmente autônomos, sem gente fazendo nada, nem eletrônica e nem mecânica, né? Já os equipamentos são só programados, e eles se encarregam de tomar as atitudes necessárias. Claro que tem que ser bem programado, né? Guiados, inclusive, georreferenciados, pode passar, né? E que vai chegar tudo isso, né, lá no bico, que é onde a gente vai ter que fazer a produção de gotas. Então, quem suporta o bico são as barras, né, pode passar, que pode ter oscilações, tem um vídeo aí que vai mostrar um pouco disso para vocês, né, que ela pode ter movimento de rotação e de zigue-zague, né, nenhum deles são bons, né, porque nós temos irregularidade na distribuição dos produtos, pode passar. Eu vou parar, eu não vou conseguir terminar. Não vai dar, porque tem muito assunto ainda. Eu não vou parar agora, não, vou parar daqui a pouco. Calma, calma. Mas não vai dar para ir até o fim, tem muito conteúdo. Eu achei que era até às 6. Me equivoquei. Só para mostrar aí algumas irregularidades, né? Essas faixas são tidas como movimentos de zigue-zague. Então, lembra que eu falei, cada gota tem que levar a mesma quantidade de produto até o alvo. Imagina que só numa oscilação de barra dessas, eu tenho faixas de mais e menos produto, mais e menos, mais e menos. Então, tudo isso é fonte de irregularidade, desde o preparo da cauda até uma oscilação da barra. Próximo. É um vídeo, pode colocar ele, por favor. Pra vocês terem uma ideia, nessa plantação de arroz, mas é lá no sul do Brasil, não é no sul de Portugal. Né? Os terrenos são muito acidentados. Né? Então, olha como ele
balança, né, a máquina. E a barra, até por engenharia, né, ela até é muito estável, que é chamada de barra autoestável. Mesmo numa situação como essa, né, de terreno muito acidentado, que nós temos em toda parte, né, ainda ela fica até numa situação muito boa, embora um tanto do que se aplica aí saia do lugar, né. Nesse caso é só de uma demonstração, né. Por alagamento. Alagamento. Fica assim, não está todo sistematizado, né, ainda. Na verdade, não é arroz, né? Esse aqui então, é um campo que foi colhido já. Isso aqui é só para demonstração mesmo. Próximo. Para ter uma estabilidade da barra, tem todo um conjunto que é montado, então, chamado de barra autoestável, né, com bastante amortecimento aí para suportar, né, aquela situação agressiva que a gente encontra a campo. Próximo. Alguns acessórios que nós temos, como os lavadores de embalagem, né, pode passar. Descontaminadores de mãos, óleos, né, que tem nos equipamentos, pode passar. Isso encontra frequentemente nos distribuidores por aqui também. Lavador de embalagem para descontaminação. Ventiladores, pode passar. Ventilador, né, que a gente tem também para evitar deriva, né, aumentar a velocidade da gota, proteger ela do vento externo, mas tem que saber utilizar, porque senão você erra mais ou não acerta o suficiente. As duas coisas podem acontecer no campo. Manutenção, importante de ter, né? Então nós temos que fazer limpeza, temos que fazer substituição, temos que fazer reajuste mesmo, né? Enfim, porque pode quebrar a barra, pode bater no chão, pode não suportar a aplicação do dia a dia, e se a gente não fizer isso, nós temos o que a gente vê no desenho ali embaixo, que é uma mesa de coleta, né? Chama-se mesa de distribuição, que está coletando o volume aplicado, e que se a gente não fizer isso adequadamente, né, se a gente não tiver uma barra muito bem definida, nós temos hora mais e hora menos produto, que significa dizer que tem hora que eu posso controlar ou posso não controlar o problema ou intoxicar o cultivo. Mais um ponto de erro, né, ou de perda de eficiência na aplicação. Vocês estão anotando quantos são? Vocês viram que são vários, não é? Vai cair na prova, né, professor? Vai cair na prova, vai cair na avaliação, lá no exame final. No exame final vai cair. Anotaram, né? Vai ser na segunda chance. Mas vocês estão vendo que tem vários momentos que a gente pode errar ou não na aplicação. Veja quantas irregularidades tem. Vejam quantas irregularidades tem. Isto é frequente, como eu já falei. Isto acontece todo dia aí no campo. Todo dia, o tempo todo. Entende? Vamos para frente, próximo. Bom, isso aqui é só para algumas coisas que nós temos que avaliar, né, para ver se está tudo em ordem. Você tem que fazer, vocês fazem isso oficialmente aqui. No Brasil não tem um programa oficial disso, queremos ter. O professor falou da CPLP, né, um sonho nosso, um desejo nosso que a gente consiga transferir isso para toda a comunidade da CPLP, a partir de Portugal. Está caminhando, vamos lá. E se a gente fizer bem feito, né, o trabalho, o resultado final que nós podemos ter é uma barra muito bem organizada, trabalhada, fazendo uma boa distribuição dos produtos. Pode passar. Essa parte eu vou pular inteira, porque não vai ter jeito da gente falar sobre isso. Tá? Isso aqui é uma aula de 1 hora. Pode passar, pode passar. Fica para a próxima oportunidade. Pode passar, pode passar, pode passar, pode passar, pode passar, pode passar. Tão bonitinha. Mas não vai dar para a gente falar sobre isso agora. Pode passar. Pode passar, pode passar. Aqui. Mostra esse vídeo só. Não. Acho que tem que clicar nele. Inclusive era para ser automático. O anterior. Esse. Aí. Isso foi feito ontem. Ali entre Setúbal e aqui, Lisboa. Passa mais uma vez, por favor. Eu não sei se a metade do que está sendo aplicado está chegando onde tem que chegar. Eu acho que não chega nem a metade. Nem a metade do que está. Se olhar agora o finalzinho do vídeo, não dá para ver. E tem vento, hein? A máquina está com vento assoprando em direção
ao cultivo. Então, na situação que está aqui, né, não está seguindo o conceito da tecnologia de aplicação. Ok? Isso foi feito ontem, entre Setúbal e aqui em Lisboa, eu não sei exatamente o sítio, né, mas alguma coisa aí pelo meio. Então, se vê isso acontecendo ainda cotidianamente na agricultura do planeta. Tá bom? Guardem isso. Próximo. No Brasil também. Próximo. Próximo. E esse é um gráfico de deriva. Aqui são cada cor, né, o degradê de cores, do vermelho para o verde. Vermelho é mais, verde é menos, significa o arraste de gotas no ambiente. Isso foi um trabalho feito lá no norte do Brasil, mas daria para fazer um trabalho desse, com certeza, ontem, no que a gente viu aqui, ia ter um gráfico muito semelhante a esse. Tá? Então, aqui, a metade desse... A metade desse retângulo ali tem 70 metros, que significa dizer que esse comprimento todo tem mais de 200 metros. E tem gotas, está sendo coletado. A aplicação foi feita só na face X ali, né, naquela primeira metade ali do eixo X ali, né, foi feita a aplicação só ali, naquela abscissa, e nós temos na diagonal toda, né, produto sendo coletado. Então, a mais de 200 metros de distância, que é o que a gente veria ontem com certeza. Próximo. Então, tem deriva. Pode passar, isso para dizer que vai longe, tem horas apropriadas para fazer, pode passar. Né? Infelizmente, a realidade. Próximo. Mas pode melhorar, isso é fácil de melhorar. Né? Coletando, né, a gente tem essas situações. O primeiro de lá, gotas muito pequenas, e o de cá, gotas grandes. Então, acertou o tamanho da gota, você tem muito menos deriva, já é conhecido isso. Próximo. Só em acertar o tamanho. Modelos de pontos de pulverização diferentes, com pressões diferentes e líquidos diferentes, causam todo esse tipo de ajuste, digamos assim, na deriva, né? Então, se você acertar, né, cada tamanho de gota vai dar uma deriva, e esse tamanho de gota é em função dessas três coisas: modelo de ponta, pressão de trabalho e característica do líquido. Dá para ajustar os três. Então, você consegue, né, em função da situação que você está trabalhando, que pode modificar ao longo do dia, você pode ajustar o que você precisa para colocar a gota no alvo. Veja o que eu disse. A situação pode, não só pode, como muda. Ao longo do dia, 7 horas da manhã, hoje, eu estava caminhando ali onde que eu estou mesmo? No Parque das Nações, perto do Oceanário, o sol estava nascendo, né? Estava fresquinho, estava gostoso, né? Nem luz tinha, né? Aí nós fomos almoçar, o professor mexeu como tal, dá uma olhada na camisa dele. Isso é calor, né? E tem vento. De manhã não tinha, estava paradinho, bonitinho, estava gostoso, até vontade de correr, né? De tão bom que estava. Às 7 horas da manhã, o trator já está saindo né, para começar a fazer a aplicação. Começa às 7 da manhã, termina às 5 da tarde. Das 7 da manhã às 5 da tarde estava tudo igual? Então pensa que eu tenho que mudar isso, às vezes, ao longo do dia. E você vai numa máquina como a que eu mostrei, que tem 10 anos na fazenda, ele nunca trocou. Nunca. Que máquina original, do jeito que veio da fábrica. Não é assim que tem que se pensar. Você tem que usar conforme necessário. Próximo. Muda em função da superfície, a cultura muda, e a posição que você está na cultura muda, né? Quanto você precisa de mais. Aonde que está o alvo? Está em cima, é uma necessidade. Está embaixo, é outra necessidade. Próximo. Pode passar tudo. Passa. Passa. Pode passar. Passa. Pode passar. Não vai dar. Já são mais 2 oportunidades, professor. Não tem dúvida. Aqui uma condição boa, né, de aplicação. Quando a gente ajusta tudo, você praticamente não tem perda. Cadê a deriva? Esse é um trabalho que a gente fez também lá no Mato Grosso do Sul. Né? Cadê a deriva? 14 km por hora, praticamente ao meio-dia, a máquina ajustada. Então, é possível trabalhar nas condições mais exigentes? É possível, mas você... Cana-de-açúcar, aplicação de herbicida em pré-emergência. Sim. Nesse caso vai rebrotar a cana, a ideia é controlar a planta daninha.
controlar as ervas daninhas mesmo, não a cana. A cana vai rebrotar sob essa palha, ela vem sob essa palha. Aí, atravessa a palha. Comparável ao tomate do João. Exatamente, exatamente. É que na cana, inclusive, né, como eu comentei, é possível se fazer o controle com alguns produtos que a gente chama de vacina no momento da colheita. Você colhe e já aplica. E aí o produto fica circulando naquela planta que vai brotar. Próximo. Próximo. Esse é um aplicativo que se usa. Pode passar, passa. Passa. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Um para trás? Igual para nós. Igual para nós. A coniza e o amargoso são duas plantas muito problemáticas com o glifosato hoje. Então, que é um dos motivos pelos quais tem voltado na América toda, né, os herbicidas auxínicos, né, o 2,4-D, o dicamba, né, então que tem dado também muita polêmica, né, o retorno desses herbicidas lá. Pode passar? Pode passar? Pode passar? Aplicação localizada? Pode passar? Pode passar? Pode passar? Pode passar? Muita coisa. Era para mais 2 horas. Desculpa. Pode ir, calibração, pode ir. Pode ir mais um pouco. Vou finalizando. Esse era uma que eu queria passar, mas também não vou falar. Controle de pragas com produtos de solo, em que inclusive dá para utilizar sólidos, que foi o trabalho com que meu orientado ganhou o prêmio lá na Alemanha, agora foi esse o prêmio, né? Então pode passar. Eu vou finalizando. Pode passar. Mais um? Aí, volta um pouquinho. Esse. Já vou finalizando. Tá? Peço desculpa mesmo por gerar essa ansiedade em vocês. A Ana estava tão ansiosa que ela estava quase comendo chocolate. Então. Peço desculpas, é que eu me equivoquei mesmo, achei que era a tarde toda. Enfim, voltando, né, ao conceito da tecnologia de aplicação, eu acho que o principal foi falado em relação aos gargalos, tá? Ali, da onde eu parei e fui passar para frente, tem 2 assuntos só, de detalhes. Um, sobre os modelos de ponta de pulverização, que acho que vou deixar alguns catálogos aqui com vocês podem folhear e entrar na internet, buscar, inclusive com a intenção que a Magnojet está de entrar aqui na Europa, como o William já apresentou para vocês, né? É uma parte, digamos assim, mais tranquila de entender do ponto de vista do que você tem de exemplo, mas que é bastante intensa e extensa do ponto de vista de quantidade de itens que tem. A outra que eu deixei de falar, que é muito ligada a ela, é a de gotas. Gotas é fundamental no processo todo. Tudo que eu quero fazer aqui é gerar a gota adequada. Então, isso é muito importante de entender, para isso a gente tem que fazer com calma. O professor me convidou, não foi? Então, eu vou voltar, né? Não sei quanto, mas uma hora eu volto para falar para vocês sobre gotas. Isso é fundamental de entender, tá? Então tem que falar com calma. Mas todos eles são para correta colocação do produto no alvo, na quantidade necessária, de forma econômica, do mínimo de contaminação. Vocês viram que tem vários gargalos, e não são raros. Infelizmente, na verdade, são frequentes. E existe hoje, né, dentro do Pacto Verde, né, o chamado Green Deal da Comunidade Europeia, né, que estabeleceu como um desafio, meta, na verdade, né, para a Comunidade Europeia, que afeta o mundo inteiro, porque todo mundo tem relação comercial entre si, né? Todo o mundo, todos os países, né, tem algum tipo de relação comercial entre si, que diz a Comunidade Europeia que Europa tem que reduzir até 2030 em 50% o risco e o uso de produtos fitossanitários, de produtos fitofarmacêuticos, né? Aí muita gente coça a cabeça, arrepia, fica nervoso e diz: como? Eu não consigo, né? Aí a gente dá uma olhadinha na tecnologia de aplicação e fala: mas como é que está o seu preparo de calda? Como é que está a mistura dos seus produtos? Como é que está o seu sistema de filtragem? Como é que está a oscilação das suas barras? Como
como é que está a sua velocidade de trabalho? Como é que está o tamanho da sua gota? Como é que está? Como é que está? Como é que está? Aí você fala, mas como é que você não consegue reduzir? Dá sim, e mais até, se bobear. Às vezes dá para reduzir mais do que 50%, se trabalhar direitinho. Se trabalhar direito. Lembra, eu falei, a máquina, se ela está tudo bem estruturada, trabalha direitinho. Mas como nós vimos, muitas vezes não está. Muitas vezes não está. E aí perde-se, inclusive, dinheiro diretamente o produtor por jogar muito do seu investimento fora, com ainda contaminação ambiental. Certo? Então dá sim para se trabalhar direitinho, fazer melhor do que a gente vem fazendo hoje. Inclusive, os últimos gráficos que eu passei direto para mostrar para vocês eram produtos biológicos, a grande maioria era comparação de químicos com biológicos ou junção. Então, isso é algo que se propõe, né, a substituição do químico pelo biológico ou a integração entre eles. Então, isso vem vindo como uma corrente muito forte. Né? Então, se fizer isso direitinho, dá sim para chegar mais perto da meta. Próximo. Isso é uma escolha, está na nossa mão, né? Nós é que temos que decidir como é que nós vamos fazer. E se tiver uma boa técnica, um tanto de conhecimento suficiente, é possível fazer a melhor escolha, pelo menos ao que se conhece no momento. Tá bem? Finalizo com isso, que é o próximo. Né? Agradecendo e fazendo um convite, né, para quem quiser conversar um pouco mais sobre esses itens. Nós temos um congresso inteiro sobre fitossanidade, que o professor Mexia já é nosso companheiro, né, nosso sócio lá, né, no congresso, né, que acabou de ser agora em setembro. E temos um outro que fala só sobre adjuvantes, que no ano que vem vai ser em agosto, né, nos dias 10 e 11. E quem quiser participar, está aí o convite para que vocês venham, né? Estamos de portas e braços abertos. Tá bem? Então, agradeço, peço desculpa aí de ter, pode passar mais um, né, o final mesmo agora, se passei um pouco do tempo que eu devia, mas devolvo a palavra para vocês, meus queridos convidantes, né, e fico à disposição caso tenha alguma pergunta. Obrigado. Eu sou professor mesmo, né, como me apresentaram, dou aula numa universidade pública lá no Brasil, né, estadual, em que sou da cadeira de tecnologia de educação, né, então trabalho com isso todos os dias. Tem lá ensino para graduação, né, e também para pós-graduação. Se caso alguém tenha interesse, né, de fazer algum tipo de estágio ou o programa inteiro lá, tá, estamos abertos. Meus contatos estavam ali, mas posso oferecer para vocês. É fácil de me achar, sou público, né? Então é fácil de encontrar. Caso queiram enviar as perguntas, né, ou fazer contato, eu estou à disposição, tá bom? À vontade.
Obrigado. Venho com muito gosto, venho com muito gosto. Com certeza. É,